Então, vamos começar hoje a nossa aula 3, né? Em relação à legislação do concurso de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, que eu tô fazendo a pedido de algumas amigas. A gente já viu 2 aulas a respeito e eu tô sempre procurando dar uma repetida de uma aula para outra. Isso já é uma técnica de professora. Como a maioria que está assistindo, acredito eu, também seja professor, né? Então já sabe que a gente faz essa técnica de memorização para alguns conteúdos enquanto a gente não está bem familiarizado. Em seguida, vocês vão se familiarizando como é que é o estudo das leis, aí a gente para de dar uma repetida assim das aulas anteriores. Eu sempre faço uma breve explanação do que a gente viu nas aulas anteriores para vocês irem gravando bem, tá ok? Então, às vezes vai ficar um pouco repetitivo, mas vai valer a pena, tá? Então, como nós vimos, no concurso de Cachoeirinha, no concurso público do município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, na parte de legislação, para quem está inscrito para o concurso de professor, nós temos apenas 5 leis que vão cair, tá? 5 leis que eu já mencionei nos vídeos anteriores. Quais são as leis? É a Constituição Federal, que é a lei maior do país, que, como eu digo, para ficar bem didático assim, né? É a chefe das outras leis, é a que manda nas outras leis. Então, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Orgânica do Município, no caso do município de Cachoeirinha, que é onde vocês vão prestar o concurso, e o regime jurídico dos servidores públicos municipais, no caso também de Cachoeirinha, logicamente, que é onde vocês pretendem ser servidores públicos, porque irão passar no concurso, né? Então, em relação à Constituição, nós começamos vendo que dos mais de 240 artigos que a Constituição Federal Brasileira tem, o concurso exigiu apenas do primeiro artigo ao artigo 69, sendo que pulam alguns artigos nesses intervalos entre o artigo 1º e o artigo 69. Então, na verdade, vocês vão ter que estudar em torno de 45, 50 artigos. É por aí, eu não cheguei a contar quantos artigos, mas é mais ou menos isso, ok? Por isso é que é bom a gente ler o edital, para a gente saber exatamente o que a gente tem que estudar. Porque quem não leu o edital e só olhou rapidamente ali, cai Constituição, aí pensa, mas o que da Constituição? Eu vou ter que estudar toda a Constituição, os 240 e poucos artigos? Não, no caso do concurso, vocês terão que estudar do artigo 1º ao 69, sendo que do 1º ao 69 vários artigos pulam, ok? Então vocês não vão ter que estudar tudo aquilo, tá? O que mais que a gente viu? Nós vimos que às vezes perguntas básicas, perguntas fáceis, que a gente acerte uma ou duas, a gente já passa, conforme o número de candidatos do concurso, a gente já passa à frente de dezenas, centenas de candidatos. E uma das perguntas bem fáceis que às vezes cai em concurso para professor, já que, como eu disse nos outros vídeos, o concurso é para professor. O concurso não é para profissional do direito. Então, como professor, nós não temos obrigação de saber as minúcias da lei. E aqui eu me incluo, embora eu seja advogada, como eu disse nos outros vídeos, eu também sou professora, né? Professora de formação, porque eu sou formada em letras pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul,
bem antes até de ser formada em Direito. E passei a minha vida lecionando desde jovem. Então, eu também sou professora. Então, eu sei bem que na condição de professora, nem eu, nem nenhum outro professor tem obrigação de saber as leis em todas as suas peculiaridades. O que a gente tem que saber da lei? O que os concursos querem que nós, professores, saibamos da lei? Quer que nós tenhamos noções gerais sobre aquela lei, sobre o que trata aquela lei, qual o objetivo da lei, etc, etc. Então, por isso que às vezes caem perguntas muito básicas que a gente nem se dá por conta de estudar. E vai lá, cai a questão, a gente, como é que é mesmo, tenta lembrar. Então, a primeira que eu mostrei para vocês é o próprio nome da Constituição Federal. Isto já caiu em concurso. Se vocês estão acostumados a estudar por provas mais antigas, em alguma prova vocês já devem ter visto. Então, qual é o nome da nossa Constituição? Eu sempre mostro a Constituição e digo que ela é feiosa assim, porque é bem Constituição de advogado. A gente usa muito, vai ficando assim, isso que a gente compra seguidamente. Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o nome da lei maior do nosso país, da chefe das leis. Constituição da República Federativa do Brasil. Então pode até cair uma questão do ponto de vista jurídico, como é que se organiza o nosso país? O nosso país se organiza em forma de república federativa, né? Em aulas passadas eu cheguei a falar o nosso estado se organiza em uma república federativa, porque no direito a gente fala muito em estado-nação. Então, muitas vezes a gente chama o país ou a nação de estado. No direito é bem comum isso. E depois, conversando com algumas pessoas, eu vi que, de repente, poderia confundir quando eu falei estado. Quem está assistindo a aula já pensar logo nos estados da federação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Não, mas no direito também a gente muitas vezes usa estado, letra maiúscula, como sinônimo de país, né? E de nação. Claro que estado, país, nação tem as suas diferenças jurídicas ou conceituais ou políticas, mas assim, num geral, falando para quem tem que ter a noção geral da lei, então eu digo que estado às vezes se usa como sinônimo de país. Então, voltando, como é que é constituído o nosso país? Nosso país é constituído em uma república federativa, tá? Aí cada um dos estados ali são os estados federativos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e etc, tá? E o nome da nossa Constituição, volto a dizer, Constituição da República Federativa do Brasil. E quando é que essa Constituição foi promulgada? Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Isso também é muito importante vocês gravarem a data da promulgação da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque já caiu também mais de uma vez em prova de concurso, ok? Além da Constituição, como eu acabei de falar para vocês, cai também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente ainda não está vendo, mas eu disse para vocês que vocês poderiam encontrar em qualquer escola, né? Às vezes nas bibliotecas públicas e tal. E ele tem de tudo que é formato. Aqui eu tenho um formatinho que é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Porto Alegre. Então editou esse formatinho aqui, ó. Em geral vai
para as instituições públicas, escolas, bibliotecas, Ministério Público, fóruns e tal, vai gratuitamente. Não vai ser muito difícil vocês conseguirem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Na aula passada, antes de entrar no artigo 1º, eu já estava conversando com você sobre o preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo de uma lei é uma espécie de introdução àquela lei. E é um parágrafo, são poucas linhas. O preâmbulo, volto a dizer, já disse nos outros vídeos, ele não cai no concurso. Ali no concurso, no edital, vem Constituição e já vem ali artigo 1º, que é depois do preâmbulo, tá? O preâmbulo é uma espécie de introdução. E daí vocês devem se perguntar, tá, mas se não cai no concurso e a Márcia diz que tem que estudar pelo edital, para que ela tá dando o preâmbulo pra gente? E eu já respondo como falei nos outros vídeos. É que no preâmbulo a gente já vê qual é o objetivo daquela lei, qual é a finalidade, por que aquela lei foi elaborada, foi aprovada e depois foi promulgada. A gente sabendo o objetivo daquela lei, o que aquela lei quer que aconteça, no caso da Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, no caso da Constituição Federal, o que ela quer que aconteça no nosso país. Ali, só num pequeno parágrafo, já vem quase que o resumo. Então, na aula passada, a gente viu os valores, né? Que valores... liberdade, desenvolvimento, bem comum, etc. Hoje, eu fiz questão de escrever aqui para vocês como é que a Constituição Federal almeja, né, que defende que o nosso país tenha uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e comprometida. É assim que a Constituição quer que o nosso país tenha sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e comprometida. Isso a gente vê muito em relação às políticas afirmativas, as políticas públicas afirmativas, as cotas, etc., né? E no que é fundada? Qual o objetivo? Né? Qual é o alicerce dela? É fundada na harmonia social, essa sociedade, na harmonia comprometida com a ordem e com a solução pacífica dos conflitos. Então, uma coisa muito importante para nós e que a nossa Constituição defende é a ordem e a solução pacífica dos conflitos. E embora o nosso país não tenha religião oficial, não existe uma religião oficial no nosso país, isso também pode cair em concurso, não existe a religião do Brasil, é a católica, a umbandista, a espírita, a evangélica, não. Não existe religião oficial no país. O que existe é a Constituição sendo fundada com a proteção de Deus. Isso também diz no preâmbulo, né? Então, no preâmbulo, nós mostramos que nós somos um povo temente a Deus, mas independente da nossa religião, ok? E daí, voltando, né, respondendo o que eu acabei de falar para vocês, e por que não caindo o preâmbulo, por que a Márcia não foi direto ao artigo 1º, né? Já que ela diz que tem que estudar pelo edital. Volto a dizer para vocês o que eu disse nas outras aulas. Porque a gente sabendo o objetivo, a finalidade pela qual ela foi fundada, sabendo os valores que a gente viu na aula passada da Constituição, a gente tem muita chance de, mesmo a gente não sabendo uma lei,
do tipo assim, cai o Estatuto da Criança e do Adolescente. Faz de conta que eu não li uma linha. Eu nem tenho ideia do que cai. O que, na verdade, a maioria dos professores já leu e tem ideia do que cai, mas digamos que eu não soubesse. Ou que fosse cair uma outra lei qualquer, lá a lei da reforma agrária. Nunca li uma linha, não sei nada. Se eu souber quais são os valores e como é que a Constituição Federal quer a sociedade, qualquer uma daquelas respostas ali, que em geral vem 5 respostas, em alguns concursos 4, né? A, B, C, D ou A, B, C, D, E. Algumas respostas ali eu já posso eliminar, né? Mesmo sem ter lido a tal lei. Por que que eu posso eliminar? Porque eu sei quais são os valores e como é que a Constituição quer a sociedade. Então, tudo que estiver ali naquela questão que for contra aqueles valores e aquela sociedade que a Constituição defende, eu posso riscar com a maior tranquilidade. Eu risco. Essas 2 ou 3 respostas não pode ser, porque vai contra a Constituição. Lá pelas tantas tem uma resposta em relação à lei de reforma agrária, que os latifundiários podem brigar armados para defender sua terra, sei lá o que. A gente já vai ver, não, peraí um pouquinho, isso aqui deve estar errado, mesmo eles sendo os donos da terra. Por quê? A Constituição quer uma sociedade fraterna, a Constituição quer a solução pacífica dos conflitos, diz isso lá no preâmbulo. Então, eu nunca li, né? Eu sou candidato ali, nunca li a lei da reforma agrária, mas eu vejo ali, como assim? Que os donos de terra vão defender suas terras atirando nos outros? Não pode, né? Porque a Constituição, eu sei, eu já estudei, eu sou um concurseiro, uma concurseira muito aplicada, então eu já estudei o preâmbulo e eu sei que a Constituição quer a solução pacífica dos conflitos, né? Então, por isso que vale a pena, mesmo não caindo, não estando ali no edital, como é só um parágrafo, essa praticamente meia dúzia, 10, 12 linhas, a gente saber o preâmbulo, vale a pena, porque volto a dizer, eu não quero afirmar que vocês vão acertar uma questão de uma lei que vocês não leram. Mas vejam, mesmo que vocês não tenham lido os artigos da Constituição, mesmo que vocês não tenham lido a lei que vai cair, se vocês souberem, gravarem bem tudo que está no preâmbulo, vocês têm mais chance de acertar as questões. Por que tem mais chance de acertar as questões? Porque ali sempre tem 2 ou 3 respostas que, como a gente diz na gíria, não tem nada a ver, né? Como vocês sabem o objetivo da Constituição, vocês conhecem o espírito, como se chama no direito, da Constituição, vocês já vão eliminar 2 ou 3 questões. Então, a gente tem mais chance de acertar ficando para escolher em 2 do que tendo para escolher em 5, né? Vocês já vão eliminando. Só de saber. E por quê? Porque a Constituição Federal é a lei chefe de todas as outras leis. Qualquer outra lei pode ter sido aprovada, passado pelo legislativo, tudo direitinho, mas se ela tiver um artiguinho, né? Eu digo um artiguinho que seja contra a Constituição, aquele artigo é como se não existisse, tá? Então, hoje a gente concluiu essa parte do preâmbulo, usamos 2 aulas, mas tenho certeza que vai valer a pena na hora do concurso, vocês vão lembrar do que está escrito no preâmbulo e vão ir eliminando
tudo que tiver contrário, né? Mesmo que seja lá uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ou com a lei orgânica do município, ou com o regime jurídico dos servidores públicos municipais, vocês vão ter certeza o que vocês têm que eliminar, ok? Aí a partir da próxima aula, aí sim a gente começa a estudar o artigo 1º da Constituição em diante, tá ok? Então hoje é isso.